Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre casar, separar e recomeçar. Aqui comigo, meu grande parceiro do Família na Real, Dr. Elton Costa, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em família e sucessões. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, Elton, sobre esses temas importantíssimos. Excelente, Rosa. Tá, o debate realmente, o diálogo, né? Tá sensacional. E aí, Elton, eu quero já trazer mais um dado da nossa pesquisa para a gente aprofundar esses motivos aqui que ocasionaram esses aumentos, essas diminuições. O número de divórcios a gente viu que aumentou, tanto no Piauí, a nível estadual, como a nível nacional no Brasil. E isso é sinal de que as pessoas estão desistindo mais rápido ou de que estão se respeitando mais. Excelente. E o interessante dessa pergunta, e obviamente a gente vai construir aqui no diálogo uma possibilidade, né, possíveis respostas, é que ele sai da esfera do jurídico, né? A gente pode agora dialogar sobre questões mais talvez existenciais, né, de ordem emocional. Sim. Acredito, Rosa e telespectadores, que não é que as pessoas... Eu vou ficar com a segunda parte da pergunta. Eu acredito que seja mais um autoconhecimento, um autorrespeito, uma busca pela sua felicidade. Como a gente já falou lá no começo e veio discorrendo em alguns momentos do diálogo, aquela perspectiva de ficar casado por estar casado, ou por se sentir obrigado, ou por ter medo de sair daquela relação, obviamente isso não existe, né? Mas não talvez não seja mais a regra, né? Talvez essas questões comecem a dividir espaço no cenário com a vontade, com a busca pela felicidade, né? Aquela do antes só do que mal acompanhado. Isso. Né? As pessoas estão, entre aspas, acordando para isso, percebendo que é possível, né? Que existe vida após o divórcio, como você bem pontuou na abertura do programa, que o fim da conjugalidade não é o fim da vida, existe vida após a ruptura daquela relação, né? Existe essa busca por se sentir bem, por alcançar a plenitude. E hoje, né, na nossa seara familiarista, a busca por essa felicidade plena, né, é um vetor, é uma baliza. As pessoas, me parece que estão acordando para isso, estão atentando para isso e deixando de pensar, bom, será que eu me divorciando, como é que vai ficar a minha vida? Hoje nós temos, por exemplo, em relação às mulheres, a gente sempre tem que tocar nesse ponto porque é um recorte sociocultural importantíssimo. Hoje as mulheres avançaram no mercado de trabalho, hoje as mulheres têm a sua autonomia e isso, obviamente, né, impacta na hora de uma decisão em permanecer casada ou não, né? Então essas questões são bem importantes e eu acredito que essa busca de cada um, né, pela própria felicidade, aí a gente tem que deixar claro que isso não representa, não significa que essa pessoa é uma pessoa egoísta pelo fato de buscar a sua felicidade. Você pode até falar melhor do que eu, você está na área da psicologia. Então, o fato me parece que, olha, eu quero ser feliz. Para eu ser feliz, não está nessa relação, para eu ser feliz eu posso sair dessa relação, isso não significa ser egoísta, significa que a pessoa se entendeu, se achou, se descobriu, disse, ó, a relação foi ótima, mas a partir de agora eu vou seguir o meu caminho. Então eu fico com a segunda parte da pergunta. Eu não sei o que é que você acha sobre isso. E Elton, eu queria até trazer uma notícia que certamente os nossos telespectadores já também viram, que foi publicado recentemente sobre o divórcio grisalho. O divórcio grisalho, ele é um tema espetacular, sobre, assim, do ponto de vista histórico e emocional, principalmente para a mulher. A mulher mais, a mulher 40 mais, a mulher 50 mais, que nós sabemos que, ou até a mulher 80 mais, eu já vi casos de mulheres se divorciando e se casando tardiamente, exatamente em busca dessa felicidade. Tem a questão financeira, a mulher hoje, ela busca por sua independência financeira, ela, e na maioria das vezes, ou em muitos casos, ela também já alcançou essa independência, que era um fator que também a impedia
de terminar uma relação, a questão dos filhos. Então a gente via muito na época, eu sempre digo na época da minha mãe, porque a minha mãe tem 80 anos e nós conversamos muito, muito. Todos os dias a gente toma café à tarde juntas, eu até posto no meu perfil. E é um privilégio para eu poder ter a minha mãe todos os dias almoçando comigo e a gente conversa sobre vários temas. Aí ela dizia a dificuldade que ela tinha. Ela dizia sempre, minha filha, por vezes a gente até pensava, tinha uma situação ruim do casamento, que realmente a gente estava infeliz e que talvez hoje, pela dinâmica das relações, as pessoas fossem se divorciar. Mas no meu tempo a gente ponderava muito. Questão dos filhos, a mulher divorciada, ou em outros casos, a minha mãe, ela tinha emprego, ela tinha, claro, o trabalho dela, mas algumas mulheres não têm ou não tinham e se casavam totalmente dependente do marido, do companheiro. Isso era um fator que dificultava realmente o fim do casamento. Então, nós temos esses fatores hoje. Eu trago a questão do divórcio grisalho porque as mulheres estão se divorciando mais velha, elas estão realmente superando essa barreira do julgamento, porque é muito bonito de se ver, eu gosto muito de assistir, não porque eu esteja estimulando, como eu disse, ou parafraseando aqui o divórcio, defendendo, nós estamos trazendo realidades, que pessoas buscam a sua felicidade, buscam estar com alguém e recomeçar uma vida, diga-se de passagem, Elton, e por vezes até mais feliz. Por quê? Porque naquela segunda relação, ela já tem outra cabeça, ela já tem uma maturidade, ela já tem experiências de vida que ela viveu valiosas, que ela vai levar aprendizados para aquela nova relação. Os filhos criados, outro fator importante, o divórcio grisalho, ele traz muito isso. Eu estou começando uma relação, os meus filhos já estão criados, cada um com sua família, cada um independente, e eu posso aqui viver essa relação por inteiro, não é isso? Exatamente, essa ideia, né, do divórcio grisalho, né, dessa perspectiva em relação a essas pessoas que já não tem mais, entre aspas, preocupação, né, como você bem pontuou, filhos já criados, situação financeira já resolvida. E talvez, nessa perspectiva, elas possam, como você também muito bem pontuou, se dedicar, né, em tempo integral, de uma forma mais completa a essa nova relação. E buscando sempre serem felizes. Isso. Vamos voltar um pouquinho para o jurídico? Vamos. Né? O que a gente precisa saber, Rosa, na hora do divórcio? Tem como ser um processo mais leve? Tem como ser. O processo de divórcio, ele pode ser um processo, juridicamente falando, porque você, em algumas situações, de fato, você precisa judicializar, você precisa procurar um profissional, você não, por vezes, não consegue um entendimento com o seu ex-marido, no que tange a divisão de bens, no que tange a guarda de filhos. Então é importante que você procure um profissional, porque inclusive no divórcio você poderá regulamentar todas essas situações. É uma ação que é bastante ampla, você pode regulamentar o divórcio em si, você pode regulamentar a guarda dos filhos se tiverem, a convivência, o direito de convivência dos filhos com aquele que não ficar com os filhos, guarda compartilhada, guarda unilateral, regulamentar a questão da pensão alimentícia. Você pode escolher ficar com o nome de casada, com o nome de solteira. Você pode regulamentar a partilha de bens dentro da ação de divórcio ou não, deixar para fazer uma partilha no futuro. Porém, se aquele casal tiver a intenção de ter um divórcio amigável, inclusive eu recebi aqui a querida doutora Marcela, que nos contou sobre sua atuação brilhante no divórcio colaborativo. Ela é uma referência em Teresina em relação a esse divórcio e ela conversou conosco, nós temos um programa muito bom sobre isso. Se você não viu, veja, que lá ela vai contar tudo, como é que funciona essa questão do divórcio colaborativo e que poderá também ser divórcio extrajudicial, aquele divórcio que você realiza no cartório no âmbito extrajudicial. Então, aquele divórcio que você já resolveu a questão dos filhos menores, que o casal ele quer apenas ali fazer uma partilha, ele quer se divorciar, ele pode comparecer no cartório, levando ali uma minuta
com tudo acertado sobre o final daquela relação e fazer o divórcio, né, de forma mais rápida, menos desgastante. Então, nós sabemos quais são as vantagens do divórcio no âmbito extrajudicial. O importante é que o nosso telespectador saiba que hoje nós temos essa tendência no jurídico, não é isso, Elton? Sim. Da desjudicialização. Ou seja, várias situações, inventário pode ser realizado no âmbito extrajudicial, o divórcio poderá ser realizado e reconhecimentos de filiação poderão ser realizados no âmbito extrajudicial. E esse casal ele pode perfeitamente fazer esse tipo de divórcio e tem todos esses benefícios. A questão de menor desgaste, a questão de uma possibilidade de um diálogo muito melhor ao final daquela relação, de conversar mais. A gente sabe que na justiça tem a questão de ser mais lento, tem a questão das audiências terem ali um tempo limitado em que as partes nem sempre podem dialogar de forma livre, de forma que possa ali passar muito tempo, porque existe uma pauta toda a ser cumprida. Então, são todas essas questões, hein, Elton, que o nosso telespectador tem aqui conhecimento para que ele escolha a forma melhor e mais confortável para um momento tão difícil, emocionalmente falando, que Sim. Um divórcio não é fácil para ninguém, quem já passou é que sabe, e também as questões envolvidas que só agregam esse momento que poderá ser amenizado com todas essas informações que a gente está passando aqui. Isso, né? É possível, né? É até recomendável, né, que se busque na hora do divórcio um profissional capacitado que mostre, né, que abra esse leque de possibilidades. E aí, obviamente, a gente sabe que em determinadas situações não vai ter como ser amigável, vai ser, né, litigioso judicialmente, mas que, se bem orientados, que se encontrarem um profissional bem capacitado, que consiga demonstrar os benefícios de um divórcio, e aí o fato do divórcio ser amigável não quer dizer que vai se abrir mão de algum direito, não é isso, mas é uma maneira de se achar a forma mais equilibrada e menos desgastante para aquelas pessoas que estão envolvidas num momento tão traumático da vida, né, que normalmente é Excelente, muito bom você tocar nesse assunto, porque é importante dizer que o acordo, ele só existe, é possível quando ambos querem. Sim. Mas, por outro lado, não significa que vão abrir mão. Então, existe ali formas, porque muitas vezes o casal ali, o ex-casal, eles, por desconhecimento, eles nem realizam um acordo. Muitas vezes eles acham que aquele bem é só de um e acham que não vão fazer um acordo. Então, na hora que você esclarece os direitos e deveres de cada um no final da relação, aquilo se torna muito mais claro. Sim. E aí traz uma clareza melhor. Muitas vezes eles acham que não vai poder... Hoje mesmo eu tive uma situação na defensoria de uma mãe que ela fez uma ação de divórcio e ela dizia que queria levar o filho para São Paulo, que o filho tinha sido diagnosticado com autismo, TDAH e TOD ao mesmo tempo. Então, assim, ela estava passando por um momento muito difícil, pedia um valor de pensão alto, considerável, e dizia que, por questões de trabalho, ela queria morar fora. E aí, na contestação, ele dizia que não concordava porque ele queria a guarda compartilhada e ele não poderia exercer a guarda compartilhada se ela iria para São Paulo. E aí ele dizia, olha, eu quero ver meu filho ou minha filha a cada 15 dias, então eu não sou a favor da mudança da mãe de cidade. E é uma situação bem comum, né, aqui para a gente, mesmo que não seja para outro estado, às vezes para outra cidade. E aí a gente já traz a questão do conhecimento como é importante. E aí, Elton, a gente aproveita aqui para falar para os nossos telespectadores e esclarecer melhor sobre guarda compartilhada. A gente pode trazer essa situação prática para você explicar aqui, né, a questão da guarda compartilhada e a possibilidade de estar em cidades diferentes. Isso. Ainda existe, nas pessoas envolvidas, naquele leigo, nas pessoas que estão ali passando pelo processo do divórcio, por exemplo, onde está inserido um contexto de guarda e convivência com o filho, ainda a gente entende, né, esse desconhecimento. Infelizmente, a gente ainda esbarra, ainda encontra, na parte técnica da situação, que são os advogados, alguns que ainda fazem essa confusão. Isso, e a gente quer trazer exatamente agora uma forma saudável de lidar
ao final da relação, no que tange a esses temas, guarda, convivência, pensão, e existe toda a possibilidade, de ter, né, um final saudável no que tange a esses assuntos também, principalmente porque envolve criança. Sim. Sempre que envolve, né, sempre nesse contexto do divórcio, envolve filho, criança ou adolescente, é preciso que aquelas pessoas envolvidas, né, tenham a noção de que deve-se buscar a solução mais favorável nas questões que envolvem os filhos para eles. Aquela perspectiva de um regime convivencial que era favorável ao pai, a gente até conversou esses outros programas, né? A guarda hoje no sentido de uma gestão de deveres, de obrigações, né? Não de uma sensação de posse de filho. Então, quando envolve criança e adolescente no contexto do divórcio, as ações devem ser tomadas nesse sentido. E aí, esclarecendo de uma forma bem simplória a questão do seu, né, desse caso prático que você trouxe. O fato da mãe ir para outra cidade não afasta o compartilhamento dos deveres parentais, da autoridade parental, da guarda, como foi lá pontuado no processo. As decisões importantes nessa perspectiva da guarda, elas podem ser compartilhadas à distância. Já temos decisões, inclusive, do STJ em relação a outro país, né? O que dirá em relação a outro estado. Obviamente, a convivência não será, e aí eu acho que era nisso que estava querendo se ater o pai, né? A convivência, obviamente, não será ideal, né? Porque ela vai ser maior parte do ano, por exemplo, virtual, ele morando aqui e o filho em São Paulo. Mas mesmo assim, com o avanço da tecnologia, com os meios disponíveis que a gente tem, inclusive foi um dos alicerces das decisões do STJ, a possibilidade dessa convivência híbrida, né, virtual e em determinados momentos do ano, férias, etc., presencial, é que é perfeitamente possível, né? E nessa perspectiva, no caso dessa criança, se restar demonstrado por todas essas particularidades que ela tem, que ela ir morar em São Paulo com a mãe é melhor para a criança, certamente a decisão será nesse sentido. Então, quando a gente discute no contexto de divórcio, né, as questões dos adultos, elas são tratadas num viés X. As questões relativas aos filhos, criança ou adolescente, elas precisam ser tratadas na perspectiva de que a solução seja a mais adequada para essas crianças. Isso é possível, repetindo o que a gente conversou há pouco. Desde que as pessoas que estão ali, os profissionais envolvidos naquele contexto, eles sejam realmente capacitados para mostrar, identificar e mostrar para essa família que está ali se divorciando quais são os melhores caminhos a ser adotados. Excelente, Elton. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer sua disponibilidade mais uma vez, meu companheiro, meu parceiro, Dr. Elton. Foram valiosas as informações que nós trouxemos. Eu acho que ninguém vai mais esquecer dessa pesquisa do IBGE, porque nós analisamos tudo aqui, não foi isso, amigo? Isso, essa pesquisa veio em boa hora e, mais uma vez, agradecer e dizer que o programa é simplesmente sensacional. Muito obrigada. Quero agradecer a você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigada. E eu aproveito para dividir com você uma reflexão. Que os números do IBGE mostram é que o amor continua existindo, mas a forma de vivê-lo está mudando. Casar não é mais sinônimo de para sempre e está tudo bem. Separar não é sinônimo de fracasso. É muitas vezes sinal de coragem. E casar entre mulheres, entre homens ou não casar também é uma escolha legítima. Que neste mês das noivas a gente celebre o amor, sim, mas que a gente também celebre a autonomia, a consciência e o respeito por si e pelo outro. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.